Seguindo aqui na nossa programação, chegou a hora da gente conversar agora com o Belisário dos Santos Júnior. Ele é ex-secretário de Justiça de São Paulo e membro da Comissão Internacional de Juristas, para a gente entender mais sobre todas estas situações, né, que vêm acontecendo no Brasil nas últimas horas. Muito obrigada por estar aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo. Prazer estar com vocês. Obrigada. Bom, para a gente começar, Belisário, eu gostaria de entender, né, na sua visão, qual a interpretação que a lei pode adotar ali para julgar exatamente esses envolvidos nos ataques registrados ontem em Brasília? Olha, a lei penal, vamos começar com a lei penal. A lei penal tem dois enfoques para essa situação. O enfoque do golpe de Estado, que é do próprio Código Penal, na alteração recente, quando da revogação da Lei de Segurança, veio para o Código Penal pelo menos dois tipos contra os atentados contra o Estado Democrático de Direito. E a Lei Antiterrorismo, que é uma lei anterior, essa lei já de alguns anos, e ela também prevê atos semelhantes, condutas semelhantes ao que aconteceu ontem, né? Foi uma coisa muito complexa, mas sim, os dois, de certa forma, a depredação com o intuito de chegar ao golpe de Estado e a tentativa do golpe de Estado se inserem nessas duas leis, e as penas são elevadas, não é? Então esse é o enfoque que, por exemplo, veio no despacho do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Belisário, bom dia. Felipe falando aqui. Oi, Felipe. Um pouquinho também a respeito das definições, né, de terrorismo que estão colocando. A gente fala dessas caixinhas, né, golpe de Estado, ato antidemocrático, terrorismo, justamente para poder punir as pessoas que acabaram se exaltando e passando um pouco dos limites, claro, depredando a Praça dos Três Poderes, prédios públicos, tendo todas essas consequências que nós vimos ao longo das manifestações de ontem. Eu queria entender exatamente o trecho sobre terrorismo, né? Porque é uma palavra bastante forte, pesada e que está sendo utilizada para colocar, né, esses manifestantes em punição. Como que o senhor avalia essa situação, doutor? Então, a lei antiterrorismo foi uma exigência da conjuntura internacional. Nós não tínhamos, à época da edição dessa lei, vamos dizer, uma prática de atos terroristas, e houve uma exigência da comunidade internacional que o Brasil também tivesse uma definição sobre terrorismo e uma penação dos atos terroristas, que é exatamente essa atitude de causar depredação ou tomar prédios públicos com o efeito de causar pânico, terror e, já entrando no golpe de Estado, chegar à tentativa de golpe de Estado. Então, causar pânico, causar horror, isso foi uma coisa que se verificou ontem. A gente não esperava, mesmo nas discussões da Lei de Segurança, ninguém esperava que chegasse a uma atitude dessa. Creio que surpreendeu todo mundo. Não deveria ter surpreendido as autoridades do Distrito Federal, mas sim surpreendeu a comunidade jurídica de forma geral, porque esse é o exemplo clássico do terrorismo: entrar nos prédios dos três poderes, assenhorear-se dos departamentos, não é, com a finalidade de causar terror, mas também de apropriar-se vamos dizer, dos mecanismos de poder. E isso só não foi à frente porque, embora tardiamente, houve uma reação da Força Nacional e da Polícia do Distrito Federal. Bom, doutor então, Belisário, pode concluir, fica à vontade. Não, só para entender, quer dizer, nós definimos terrorismo numa época que não havia nada igual, e isso foi uma exigência da comunidade internacional. Tá, então dois pontos importantes. Eu queria entender exatamente quais são então os crimes, né, que esses presos pelos esses ataques, eles podem responder efetivamente. Eu fiquei um pouco com essa dúvida.
Então, o artigo 359-M do Código Penal é tentar depor, é uma tentativa, tentar depor a autoridade constituída, né? E o crime da Lei 13.260 é de praticar atos destinados a provocar terror, de causar pânico. Esses são os tipos com os quais o ministro Alexandre de Moraes lida no seu despacho. Ele quer dar a entender que esses poderão ser os crimes. Ele não acusa ninguém de praticar esses atos, mas ele diz que esses poderão ser os crimes que darão pena, darão enquadramento para as condutas que foram praticadas ontem, né? E efetivamente o que a gente viu foi a destruição de 3 palácios, 3 sedes de governo, destruição de bens, destruição de obras de arte. Foi uma coisa incrível, horrorosa, terror, e que realmente causou essa apreensão, né? Vocês mesmos estão conversando hoje sobre qual é o efeito desses atos no investidor estrangeiro, né? Quer dizer, esse é um dos efeitos queridos por aqueles que praticam o terrorismo. Eles querem praticar um ato que não é só, graças a Deus não houve a morte de ninguém, mas não é só causar o dano, é causar o dano com o fim de provocar uma celeuma, provocar o terror, que no fim é isso, que mais ou menos se vê que eles queriam, né? Mesmo a troca de mensagens entre eles mostra que eles queriam provocar um impacto, eles queriam assumir o governo. Na atuação deles, enfim, faltou a conclusão dos atos, eles não assumiram o governo, o golpe foi derrotado. É assim que é colocado isso nas falas dos líderes que se manifestaram ontem no próprio despacho. Eles tentaram algo maior e não conseguiram. Embora de uma forma tardia, a polícia do Distrito Federal reagiu, mas houve muita cumplicidade. Se vocês olharem aquela imagem dos manifestantes, até então manifestantes, chegando à esplanada dos 3 poderes, eles eram guiados por carros e tropa do Distrito Federal. Então, essa é uma coisa que assusta mais ainda, o grau de conivência que houve com o Exército, com as forças policiais, eventualmente com alguma autoridade maior, ou alguma ex-autoridade, tudo isso para ser apurado, né? O que foi determinado ontem é que os focos desse terrorismo, que eram os acampamentos em frente aos QGs do Exército, em Brasília, e dos QGs das forças militares locais, fossem imediatamente desocupados, que é algo que está ocorrendo. Parece que em Brasília já ocorreu, pelo que eu li, e em Brasília e em São Paulo está ocorrendo. No Rio, o governador disse que está em contato com o comando do primeiro exército. O que a gente precisa entender, até para efeitos de investimento dos investidores, que esses atos terroristas podem ocorrer, talvez não com essa expressão, mas podem ocorrer em qualquer parte. O que interessa é a qualidade da reação. E a reação, ainda que tenha demorado um pouco, ela veio forte. Foram presos mais de 300 pessoas, foi decretado o estado de intervenção federal, no primeiro momento, pelo menos, só para efeito de segurança, que é uma intervenção contida. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o governador, ou seja, e se você for para a sociedade civil, você verifica que desde a Confederação Nacional das Indústrias, Federação, a Fiesp, várias outras federações de indústrias que seguramente não têm, vamos dizer, afirmadamente um viés ideológico, mas na realidade eles reagiram fortemente. Claro,
organizações não governamentais também agiram muito fortemente, mas também a universidade reagiu fortemente, os governos estaduais, inclusive aqueles que tinham alguma simpatia ou se elegeram com alguma ligação com o governo anterior, reagiram fortemente, estão hoje em reunião com o presidente da República, e, portanto, a sociedade civil e o governo reagiram. O que o ministro Alexandre e o Supremo querem apurar é se houve conivência, por que a reação tardou tanto, por que houve uma interação tão grande, tão expressiva entre as forças de segurança, e não só em Brasília, com os manifestantes já sabidamente terroristas, já sabidamente golpistas, que queriam destruir. Então, outros países tiveram, talvez não nesse grau, mas tiveram ações terroristas destinadas a desestabilizar os poderes, que é outra finalidade que o terrorismo busca, desestabilizar as instituições, mas a reação das instituições e a reação da sociedade civil, aqui no caso, foi extremamente forte. Então, o que me parece é que o Brasil entendeu que não basta eleger um presidente da República, mas é também extremamente importante banir, vamos dizer, esse viés mais radical de ideologias que chegam a essa destruição. Né? Algumas manifestações no passado destruíram portas de banco, e isso era igualmente um ato que tentava desestabilização. Esse de ontem ultrapassou qualquer margem de racionalidade e caiu no crime, caiu nessas duas condutas, seja o golpe militar, seja o golpe de Estado e seja em ações terroristas da Lei 13.260. Doutor Belisário, a gente está aqui com o nosso comentarista, economista também, Vandique Silveira, que tem perguntas aqui ao senhor. Vamos lá, Vandique, fica à vontade. Bom dia, doutor Belisário. Bom dia, Vandique. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito obrigado pela presença. Eu tenho algumas perguntas para o senhor. A primeira que eu tenho em mente é terrorismo ou vandalismo? Porque existe uma diferença muito grande entre essas duas posições. Porque em 2006, quando o MST invadiu o Congresso Nacional, ninguém foi colocado sob a luz de terrorista, mas sim de manifestante, extremista, vândalo, etc. Por que a gente tem um tratamento, a mídia e o governo vem tratando o assunto sob a ótica de terrorismo e não sob vandalismo, que é mais parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos? A gente teve a invasão do Capitólio, houveram 5 mortos e também não foram tratados como terroristas, eles foram tratados como vândalos, né? É essa a ótica, tanto é que eles foram processados e presos, muitos dos participantes, não como terroristas, que teriam um tipo de processo penal e penas muito mais acirradas do que aconteceu. Por que no Brasil a gente trata de atos similares entre manifestantes de esquerda e manifestantes de direita de forma distinta sob a ótica do jornalismo e da política e das autoridades legais? Olha, essa é uma pergunta que eu vou tentar responder, mas, obviamente, os atos aqui no Brasil, eles deram margem a que se entendesse que foi algo planejado com anterioridade, planejado com financiamento, planejado com logística e, portanto, não foi uma ação de inopino, de alguém que estava na porta do Congresso e entrou. Eu não me lembro eu lembro dessa ação, mas não lembro de suas características, e sim, fisicamente é possível que a destruição possa ser, em algum momento, vamos dizer, enquadrada como vandalismo. O que aconteceu aqui me pareceu de uma natureza muito maior. Eles ocuparam três palácios, vamos chamar assim, 3 sedes de poder.
né? E isso foi uma coisa orquestrada para causar um ambiente que é o que está causando, Os atos anteriores do MST foram controlados pela polícia da casa. Nós aqui tivemos que chamar, a presidência da República teve que chamar Força Nacional, pedir auxílio aos estados, vamos dizer, inviabilizar a ação de um determinado comandante da Polícia Civil, que parecia ser conivente, foi afastado, depois o próprio governador foi afastado. Então a coisa aqui ganhou uma dimensão completamente diferente, e se você somar isso ao discurso que houve em todas, retransmitido pelas redes sociais, é um discurso que era afirmado a cada dia diante dos QGs, era um golpe de Estado, aplicação da legislação de exceção que já foi até derrogada, destituição do presidente eleito ou não aceitação do presidente eleito ou de uma eleição através das urnas eletrônicas. Isso foi um crescendo. O que aconteceu ontem aparentemente é a culminância de uma agressão à democracia, e que eu não acho que isso seja comparável a nada que já aconteceu no Brasil. Portanto, eu acho que a imprensa unanimemente e as entidades que reagiram, isso eu falei no começo, seja de industriais, seja de empresários, seja de professores, seja de juízes, seja de advogados, eles não hesitaram de trabalhar com o tipo penal que nós temos hoje, golpe de Estado, terrorismo. Então, e não bastasse isso, o próprio despacho do Supremo Tribunal Federal afirma essas duas possibilidades. Me parece que houve uma escalada de violência, vamos dizer, dando e causando apreensão no Brasil como um todo, não é? Porque os atos não foram só aqui, foram em São Paulo, no Rio, no Paraná, cercaram uma usina, enfim. Isso é uma coisa de âmbito nacional e que não encontra, eu acho que não encontra, vamos dizer, equiparação em qualquer outra situação pela qual a democracia brasileira já passou, fora, claro, os golpes militares que deram certo e que empolgaram o poder durante mais de 20 anos, né? Doutor Belisário, sei que o senhor está com um tempo aí apertado, quero agradecer a sua agenda, né, o seu espaço aqui, a sua dedicação aqui para a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês, um abraço. Obrigada, até mais. Nós vamos